Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todo mundo que está em casa nos assistindo hoje. E nós vamos voltar então a falar sobre o tema de aposentadoria por tempo de contribuição. Muito bem, meio-dia mais 31 minutos. Billy Cortez já com a primeira pergunta, Billy Cortez. Então, a dona Rosângela, ela ligou a semana passada já. E está perguntando novamente. O marido dela é pedreiro, tem 10 anos de contribuição. Então, ela pergunta, primeiro, se ele tem direito a salário insalubridade. E segundo, quanto tempo ainda ele tem que pagar, aposentar, ele tem que contribuir? Bom, o que acontece é, dona Rosângela, né? Isso. O que acontece, dona Rosângela, é que precisa ser provado hoje que esse trabalho de pedreiro dele o expõe a agentes nocivos à saúde. E isso hoje é feito através de laudos e confecção de o que nós chamamos de PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Vai ter que ser diagnosticada, então, essa exposição dele aos agentes nocivos. Se for diagnosticado isso, se for constatado que ele é exposto aos agentes nocivos à saúde, aí sim, esse período vai ser reduzido e vai ser considerado como insalubre, tá? Agora, se ele tem 10 anos de contribuição, homem precisa, para estar se aposentando, de 35 anos de contribuição. Se ele trabalhar durante toda a sua vida em condições especiais, no caso do pedreiro, será de 25 anos, então esse período vai ser reduzido. Se ele tem 10 anos de pedreiro, ele precisa contribuir mais, então, 15 anos como pedreiro, provando essa condição de exposição dele aos agentes nocivos à saúde, para ele poder, então, requerer a aposentadoria por tempo de contribuição. Bom, deixa eu fazer um adendo nessa pergunta, doutora, porque de repente o telespectador está, assim como eu, com dúvida. Eu trabalho numa empresa, já contribuí aí 15 anos. Depois eu fui trabalhar como pedreiro 10 anos. Quer dizer, penso eu que a preocupação da dona Rosângela seria, provavelmente ele já tem alguma contribuição. Se o cargo de pedreiro for insalubre e ela tiver o benefício, de repente falta menos tempo do que a gente possa imaginar, ou não? Exatamente. Na verdade, Paulo, nós temos que estar sempre simulando uma contagem e verificando todo tipo de contribuição. Se ele tem período de contribuição numa outra função que não é de pedreiro, nós chamamos de tempo comum. E aí nós vamos ter que pedir o reconhecimento desse tempo especial e convertê-lo em tempo comum. Daí nós somamos todo o tempo comum e vemos o tempo que ele atinge para fins de aposentadoria. Vou até reportar a minha pessoa para ficar mais fácil o exemplo. Quando eu comecei a minha vida profissional, eu trabalhei numa empresa gráfica e na época existia uma máquina que chamava linotipo, né, que era a máquina que fazia os tipos para a impressão do jornal. Naquela época já se entendia que o funcionário que trabalhava naquela máquina estava exposto aí aos agentes nocivos e o tempo dela, por exemplo, trabalhava na gráfica 30 anos, por exemplo, ou 35 no caso o homem. Quem trabalhava naquela máquina era menos tempo porque a máquina era considerado insalubre. Então eu trabalhei lá um período, X anos, né, vamos lá, 10 anos naquela máquina. Aí eu trabalhei mais 20 anos na televisão, por exemplo, que não é insalubre. Apesar que aguentar os meninos ali, eu não sei se não é nocivo à saúde, né? Eu não sei se entra no insalubre aí, doutor. É brincadeira, não é insalubre. Na contagem, lá atrás, como é que eu conto aquilo insalubre? Ele é dado mais tempo, é isso? Ou diminui o tempo de contribuição? Exatamente. É feito um cálculo e é calculado em cima de 1,40 para homem e 1,20 para mulher. Então, pega-se esse tempo comum que você trabalhou, esses 10 anos que você trabalhou, multiplica para 1,40 e vai se transformar, então, esse tempo comum em especial. E é mais ou menos o que você disse, diminui a necessidade do número de contribuições para a Previdência Social. Então, nós estamos falando em aposentadoria por tempo de contribuição. Então, o que a gente entende é que eu preciso contribuir efetivamente para a Previdência durante 35 anos. No caso desse tempo especial, não, esse número de contribuições diminui por conta desse trabalho insalubre. Muito bem, meio-dia mais 36 minutos. Billy Cortez, próxima pergunta. Doutora, como é feito o cálculo do valor da aposentadoria? Eu contribuía sobre 3 salários e me aposentei só com 1 salário, isso está certo? Então, infelizmente pode acontecer.
O cálculo da aposentadoria até 98, que houve uma alteração, e a partir de 99 se modificou. Antes era feito o cálculo em cima das últimas 36 contribuições. A partir de 99, então, esse cálculo mudou e é pego todas as contribuições desde julho de 94. De todas essas contribuições, é feita uma média em cima dos 80% maiores salários de contribuição. Depois dessa média, é aplicado aí o fator previdenciário. O fator previdenciário, ele é, na verdade, um redutor do valor do benefício. Então, pode ter acontecido isso nesse caso. O senhor contribuía com 3 salários, mas na época que o senhor se aposentou. E, na verdade, quando fez o cálculo dessa média, desde julho de 94 até a data do requerimento do benefício, essa média diminuiu o valor desse salário. Em vez de 3 salários mínimos de contribuição, ele caiu. E além de ter diminuído por conta da média, ainda se aplicou o fator previdenciário. Então, pode ter sido esta razão que fez com que chegou no salário mínimo. Agora, eu aconselho, tá pegando a carta de concessão, procurando um profissional especializado nesse assunto para simular um cálculo, verificar se não houve um erro de cálculo, tá? Que pode acontecer muito. Olha, está chegando muitas perguntas, inclusive a Bíblia anota as perguntas. O pessoal está reclamando para mim, não estou conseguindo nem ligar. Não está, porque ela tem que atender e demora um tempo para anotar a pergunta, e tem muitas perguntas da semana passada. Essas perguntas, depois, se não derem tempo de ser respondidas, serão encaminhadas para a doutora e ela responde através da rede social, o Facebook, Direito com a Angelita Lemos. Procurar no Facebook lá, colocar Direito com a Angelita Lemos, é fácil de encontrar, viu? O telefone é o 35623756 e vocês me perdoem porque é muitas pessoas querendo tirar as informações. E vamos lá, Billy, sem perder tempo, então, mais uma pergunta para a doutora. Doutora, eu trabalhei como lavrador, sem registro, e quando eu era jovem. Como que eu faço para que este tempo seja considerado? Então, se você trabalhou sem registro, a gente precisa verificar quais são os documentos contemporâneos que você tem lá da época que você trabalhou, que conste a sua condição de lavrador. Esse período trabalhado como lavrador, você precisa pedir o reconhecimento dele perante a Previdência Social. E você faz isso através de uma justificação administrativa. Você junta os documentos contemporâneos e mais testemunhas. É simulado uma audiência na própria Previdência Social e é decidido ali se esse período vai ser averbado ou não. Se não for averbado na Previdência, daí você deve entrar judicialmente com uma ação de reconhecimento de tempo de serviço rural. Mas é muito comum isso acontecer, era muito normal antes de 91, antes do rural ser considerado urbano, e não haver a obrigatoriedade de registro e contribuição para o INSS, era muito comum o pessoal trabalhar sem registro. Então, isso já é pacificado nos tribunais e é aceito só com documentos. Doutora, como a senhora mesmo disse na resposta, não era obrigada a ter registro. Uhum. Vamos imaginar que o cidadão também não tenha nenhum tipo de documento. Só nesse caso, alguém testemunhal serve ou não? Não, infelizmente não, Paulo, porque assim, o que acontece é que os bons vêm pagando pelos ruins, né? Exato. O que acontece é que muita gente que não trabalhava, na verdade, na lavoura, se aproveitou disso. Então, agora os tribunais estão bem alertas nesse sentido e exige documentação, prova mesmo de que a pessoa realmente exerceu atividade na lavoura. Basta a declaração do ex-patrão? Não, porque ela serve como prova testemunhal. Então, precisa realmente de documentos contemporâneos. O que pode ser utilizado, Paulo, que é muito fácil? Isso. Certidão de casamento. Verifique lá na certidão de casamento. No caso da mulher, pode ser a condição de lavrador do marido, que é extensível a ela. A certidão de nascimento dos filhos, que conste que a mãe ou o pai eram lavradores na época, ou que moravam, residiam numa fazenda. Então, são documentos que a pessoa encontra dentro da própria casa, com ela, de posse fácil, e que prova a condição de lavrador naquela época. E aí ela só fortalece essa prova com as testemunhas. Era isso que eu queria saber, exatamente como que eu vou ter. Porque não tem registro, não tem nada, eu não vou ter documento. É que na certidão de casamento está lá, né, o nome do cidadão e a profissão dele. Exatamente, Paulo. No próprio site da Previdência Social tem um rol de documentos
que a pessoa pode estar utilizando para a prova aí desse tempo rural. Muito bem, meio-dia mais 43 minutos, Billy Cortez já providencia a próxima pergunta. Billy? Doutora, perdi a minha carteira e agora como que eu faço para me aposentar? Bom, se você perdeu a sua carteira, primeiro passo é procurar uma agência da Previdência Social e solicitar um documento chamado CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações do Segurado. Nesse documento vai constar toda a sua vida laborativa, todos os vínculos empregatícios que você teve e todas as contribuições vertidas para a Previdência Social. Se acaso lá não constar os registros que tinham na sua carteira que você perdeu, então daí você vai precisar ir atrás dessas empresas, juntar prova, como por exemplo, olerite, ficha de registro de empregados, declaração da empresa do período que você trabalhou, e aí você junta documentos que você tenha trabalhado naquela empresa e faz também, como eu disse no caso do trabalhador rural, uma justificação administrativa para a averbação desse tempo no CNIS do segurado. E aí você pode estar solicitando então sua aposentadoria e esse tempo que constava na carteira que você perdeu é reconhecido perante a Previdência Social. Meio-dia mais 44 minutos, lembrando que a doutora Angelita todas as terças-feiras participa conosco respondendo o telespectador. Essa semana, dando continuação da semana passada, o tema é aposentadoria por tempo de contribuição. Muitas perguntas já chegaram por e-mail, algumas perguntas chegando por telefone e a Billy Cortez faz mais uma pergunta. Antes de fazer a próxima pergunta, com relação a essa pergunta anterior, gostaria de também perguntar para a senhora, existe um livro de registro de funcionário. A pessoa que perde a carteira, ela pode, com uma xerox desse registro dela nesse livro, também comprovar? Exatamente, essa cópia desse livro de registro é um documento contemporâneo. O que acontece só é que precisa tomar cuidado de tirar cópia da ata de abertura desse livro, ata de encerramento, o registro anterior ao seu e posterior, porque a gente precisa fazer prova de que aquele documento que você está juntando na Previdência Social não é fraude, tá? Então, mas ele também vale como uma das provas. Não, ele não serve exclusivamente, só ele para a averbação daquele período. E com relação ao rural, ao funcionário rural, existe um livro de registro de funcionário na fazenda, na contabilidade da fazenda. Este livro serviria também para ele comprovar que trabalhou ali? Então, como eu te disse, Billy, ele serve como uma das provas, tá? Então, eu vou pegar o livro de registro da fazenda, porque o que acontecia antigamente? Era trabalhado como meeiro, e aí o pai, que era registrado na fazenda, os filhos, a esposa, constava tudo nesse livro de registro da fazenda, mas não tinha um registro em carteira. O que acontece? É uma das provas, e ele vai juntar os demais documentos contemporâneos que ele tiver, como eu disse, certidão de casamento, certidão de nascimento, pode ser título de eleitor antigo, certificado de dispensa de serviço militar. Então, são vários documentos que ele vai juntar para fazer prova, mais as testemunhas, e aí, então, ele vale como uma das provas. Bem, aqui a próxima pergunta é, eu fiquei sem contribuir para a Previdência de 1995 a 2000, mas trabalhava na informalidade. Posso pagar esse período agora para completar o meu tempo? Tá, o que a gente precisa observar é o seguinte, na Previdência Social você só pode contribuir atrasado quando as suas contribuições forem obrigatórias. Quando isso acontece? Quando você realiza um trabalho que gera uma remuneração. Então, todo aquele que trabalha em troca de remuneração, ele tem obrigação de verter contribuições para a Previdência Social. Então, qual é o tipo de atividade que você exercia? Se é uma atividade que te gera o direito de contribuir como facultativo, então, contribuição facultativa você não pode pagar atrasado. Eu pagava carnê minha vida toda e fiquei sem contribuir durante 5 anos. Agora, esses 5 anos lá, entre 1995 e 2000, está me fazendo falta para aposentar. Eu posso ir lá e contribuir esses carnezinhos? Essa minha contribuição facultativa? Não, não pode. Só pode fazer contribuição agora do atrasado das contribuições obrigatórias. O que a gente precisa também deixar claro, Paulo, e que é legal, o pessoal não sabe de casa, e os patrões têm muito medo de dar declaração de que a pessoa trabalhou para comprovar tempo de serviço, é que essas contribuições atrasadas, elas só podem ser cobradas pelo INSS
dentro de 5 anos. Então, 5 anos prescreve essas contribuições atrasadas e o INSS não pode mais reclamar. Agora, se você trabalhava esse trabalho gerava obrigatoriamente a contribuição para o INSS e você não fez, e está dentro desses 5 anos e o INSS pode te cobrar, daí você tem que pagar multas, juros, né, correção monetárias e tudo mais. Então, você precisa se atentar a isso e verificar se compensa você pagar esse atrasado ou se compensa você contribuir de agora em diante. Como a gente detectar, né, a senhora falou em termos de obrigatoriedade, por exemplo, vou dar um exemplo, né, um encanador, ele trabalha por conta. Aí ele vai lá, faz um registro do ISS, ISNQS, que é o imposto sobre qualquer natureza na prefeitura, o carnezinho que ele paga lá a taxa anual e faz o carnê para recolher na Previdência. Isso aí é facultado, não é obrigatório? Não é obrigatório. Tá, o contribuinte individual, autônomo, ele é obrigatório. Entendi. Tá? Quem não é obrigatório? Dona de casa, por exemplo, não é obrigatória. Tá, então, se ela quiser recolher um carnê para lá na frente ter o benefício, ela pode. Exatamente. Então, mas é facultado para ela esse direito ou não? Isso. O que a gente precisa colocar em mente, Paulo, é o seguinte: eu trabalho em troca de alguma remuneração? Eu sobrevivo dessa remuneração do meu trabalho? Se tem uma remuneração e eu sobrevivo dela, essa minha atividade ela tem caráter obrigatório de contribuição previdenciária. A doutora disse que chegou algumas perguntas aqui através do correio eletrônico e ela mesma, pois não, doutora? Recebi uma de José Carlos de Piracicaba. Ele pergunta o seguinte: eu tenho 35 anos de contribuição e completo 65 anos no próximo mês. Qual aposentadoria é mais vantajosa? Bom, ele já tem então direito à aposentadoria por tempo de contribuição, porque ele já tem os 35 anos de contribuição vertido para a Previdência. Só que ele tem direito também à aposentadoria por idade a partir do mês que vem, porque ele completa os 65 anos por idade. A principal diferença entre as duas aposentadorias é a aplicação ou não do fator previdenciário. A aposentadoria por tempo de contribuição tem aplicação do fator previdenciário de forma obrigatória. Esse fator previdenciário, ele funciona como um redutor do benefício e ele é calculado em cima da idade do segurado, da expectativa de sobrevida, que é encontrada através da tabela do IBGE, e dos valores de contribuição. E, normalmente, se reduzem muito a aposentadoria. Já a aposentadoria por idade, esse fator previdenciário ele é facultativo. Se ele beneficiar, ele pode ser aplicado. Do contrário, não há necessidade de ser aplicado. Então, precisa ser feito aí no seu caso, José Carlos, uma simulação de valores e ver qual valor é mais vantajoso, mas assim, numa primeira análise, a aposentadoria mais vantajosa hoje é a aposentadoria por idade, porque ali já fica constatado a não aplicação do fator previdenciário e de nenhum redutor do seu benefício. Meio-dia mais 53 minutos, a doutora tem mais uma pergunta, mas vamos intercalar, né, para a voz da Bili Cortez, mais uma pergunta. Doutora, estou aposentado por invalidez, mas não quero ficar fazendo perícia todo ano. Posso requerer a minha aposentadoria? Pode sim. Você vai simular fazer uma contagem e verificar se você já tem aí o período necessário de contribuições para estar requerendo a sua aposentadoria. Se você já tiver, você pode estar requerendo a sua aposentadoria por tempo de contribuição ou então sua aposentadoria por idade, se você já completou a idade. E realmente a aposentadoria por idade, aí nesse caso, é a mais vantajosa. Paulo, então vou fazer mais uma perguntinha que chegou aqui para mim, do Mauro de Leme. Ele fala o seguinte: falta 5 anos para eu me aposentar. Se eu começar a contribuir pelo teto hoje e contribuir esses 5 anos pelo teto, eu vou receber pelo teto? Então, Mauro, você não vai receber pelo teto, vai ter que ser feito o seu cálculo, o cálculo da sua aposentadoria, desde julho de 94 até hoje. Se for uma aposentadoria por tempo de contribuição, vai ser aplicado o redutor previdenciário, então vai ser reduzido. E aí eu te aconselho o seguinte: simule sua aposentadoria hoje e simule ela também com 5 anos mais de contribuição pelo teto, para ver se compensa você fazer esse aumento na sua contribuição, ou se compensa, então, você pegar esse valor que você pagaria a mais para o INSS e fazer uma previdência privada.
Olha, meio-dia mais 55 minutos, você vê que o tempo passa, né? É muito rápido. Por mais que nós ampliamos o espaço, algumas perguntas ainda não deram tempo de ser realizadas. A Bili vai passar para a doutora e tem mais alguma. Acho que dá tempo de mais uma, doutora. Tá, aqui tem uma pergunta que é assim, ó, tem um registro de lavradora, mas me falaram que antes de 91 não consta no INSS. Não consta no INSS alguns registros de trabalhadores rurais antes de 91, porque ele não fazia parte do INSS, ele fazia parte do Fundo Rural. E essas contribuições eram feitas para o Fundo Rural, por isso que não consta no INSS. E antes de 91, o sistema do INSS era bem precário, era feito por microfichas, então muitos dados anteriores a 91 realmente não constam no INSS, e aí a pessoa vai ter que fazer prova desse período rural, mesmo que ela tenha registro em carteira, vai ter que fazer prova desse período rural para poder ser averbado esse tempo, então, de rural. Doutora, mais uma vez agradeço a participação da senhora e a semana que vem um novo tema. Pois é, Paulo, eu que agradeço. E a semana que vem vamos falar sobre a aposentadoria do professor. Aposentadoria do professor. Você, professor, já pode mandar as suas perguntas para o nosso e-mail eletrônico, o nosso correio eletrônico, abordagemregional@mixregional.com.br, pelo telefone, a Bili anota, e também no endereço eletrônico da doutora, que mais uma vez ela vai repetir para a gente. Pois não, doutora? Contato com a gente através da nossa fanpage Direito com Angelita Lemes, ou então através do nosso e-mail direitocomangelita@gmail.com. Muito obrigada a você, estou te esperando na próxima terça. Eu volto amanhã a partir das 11h30 da manhã. Até lá, tchau.